Bem-vindo ao canal Na Armadilha dos Desejos. Aqui compartilhamos histórias apaixonantes sobre infidelidades. Bom proveito! Constança estava descalça ao lado da cama, envolta em um robe de seda cor de champanhe, que mal cobria seus ombros. Uma fina corrente brilhava em seu pescoço sob a luz da lua, e seus movimentos eram lentos, como se cuidadosamente calculados. Ela olhou para Salvador, sentado à sua frente. Seu olhar era perspicaz e tranquilo, mas o ar estava carregado de tensão. Você tem certeza? Ele perguntou baixinho, mas sua voz soou profunda e envolvente. Constança sentou-se devagar na beira da cama, tocando levemente a mão dele com a ponta dos dedos. Seus lábios tremularam, mas, em vez de responder, ela simplesmente o encarou. Aquele momento estava cheio de um sentimento inexplicável, como se o mundo inteiro tivesse desaparecido, deixando apenas os dois. Voltemos alguns dias. Era uma noite quente em Cascais, e eu e minha amiga Leonor estávamos sentadas na varanda do hotel, aproveitando a vista do Oceano Atlântico. A brisa marítima trazia o cheiro de sal, e as luzes refletiam suavemente nas ondas tranquilas. Foi então que eu o vi pela primeira vez, Dom Salvador. Alto, elegante, com uma camisa de linho branco, ele emanava confiança e serenidade. Constança, olha aquele homem, sussurrou Leonor com um sorriso astuto. Ele certamente é bem-sucedido e solteiro. Salvador se levantou de sua mesa e foi até o bar. Leonor, como sempre, decidiu não perder a oportunidade. Boa noite, senhor. O que você recomendaria de local? Ele sorriu ligeiramente, lançando um olhar atento para nós. Experimente o vinho verde. É o orgulho da região, respondeu ele com uma voz calorosa. A conversa fluiu naturalmente. Descobrimos que ele era engenheiro de Lisboa e estava em Cascais para descansar do trabalho. Embora ele se dirigisse a nós duas, seu olhar permanecia um pouco mais em mim do que em Leonor. Esse homem é um mistério, sussurrou ela, quando ele voltou à sua mesa. Eu apenas sorri, mas por dentro senti uma leve inquietação. Naquele momento, eu ainda não sabia que aquela noite seria o início de algo maior. À noite, tomei coragem. Batendo na porta, respirei fundo. Boa noite, Dom Salvador. Desculpe incomodá-lo, mas eu não consigo me conectar ao Wi-Fi. Ele me olhou com um leve ar de surpresa, mas logo sorriu, fazendo um gesto para que eu entrasse. Claro, Constança. A senha está aqui, disse ele, apontando para um cartão. Seu quarto era acolhedor, decorado com bom gosto, e do balcão se via uma vista deslumbrante do oceano. Quando ele me entregou o cartão, nossas mãos se tocaram levemente. Obrigada, murmurei, sentindo como se a tensão entre nós fosse palpável. Tem certeza de que consegue resolver? Perguntou ele com uma leve ironia na voz, mas de maneira suave. Talvez, mas eu não recusaria um copo d'água, respondi, tentando capturar seu olhar. Ele sorriu novamente, e algo em seus olhos revelou mais do que apenas gentileza. Salvador voltou com uma garrafa de água, estendendo-a para mim. Por um instante, nossos dedos se tocaram novamente, e eu senti algo mudar no ar ao nosso redor. Coloquei a água sobre a mesa e, reunindo coragem, dei um passo à frente. O senhor é uma pessoa incomum, Dom Salvador, disse, afastando uma mecha de cabelo do rosto. E você também, Constança, sua voz soou grave, mas firme. Já faz muito tempo que não tenho vizinhos tão interessantes. As palavras dele provocaram um leve arrepio em mim, e quase sem perceber, toquei sua mão de leve. Ele não recuou. Em vez disso, seus dedos tocaram suavemente meu ombro, ajustando a borda do robe que escorregara um pouco. Tem certeza? Ele perguntou,
olhando diretamente em meus olhos. Assenti, mantendo o olhar fixo no dele, sentindo sua mão deslizar lentamente pelo meu braço. Ele me puxou para mais perto, e seu calor parecia me envolver, como se me protegesse de todo o mundo exterior. Quando me sentei na beira da cama, seus toques se tornaram mais firmes, mas ainda assim delicados. Seus dedos deslizaram pelo meu pescoço, causando arrepios em todo o meu corpo. Fechei os olhos, permitindo-me mergulhar completamente naquele momento. Salvador não era apenas um homem. Em cada gesto seu havia um mundo de experiência, uma habilidade única de sentir e criar uma magia que parecia só nossa. Seus toques eram lentos, como se ele quisesse prolongar o prazer, para que ele nunca terminasse. Naquela noite, senti-me verdadeiramente bonita, desejada e livre. Suas carícias eram sinceras, e sua voz soava como música quando ele sussurrava meu nome. Quando acordei, o sol já iluminava suavemente o quarto. Olhei para o relógio e sorri de leve. Aquela noite fora diferente, e eu sabia que nunca a esqueceria. Eu voltei para o nosso quarto ao amanhecer, ainda sentindo cada momento da noite passada. Leonor estava sentada na cama com o telefone na mão, mas, ao me ver entrar, levantou a cabeça imediatamente. "E onde você esteve?" perguntou ela, com um tom que era ao mesmo tempo surpreso e divertido. Tentei esconder o sorriso, mas foi inútil. Ela percebeu na hora. "Você esteve com ele, não é?" O brilho da curiosidade acendeu-se nos olhos dela. "Sim", respondi honestamente, sentando-me ao lado dela. Leonor se aproximou, sua expressão era de interesse genuíno. "E então?" Hesitei por um momento, mas não consegui me conter. "Foi incrível. Salvador sabe como fazer uma mulher feliz. Não é apenas experiência. Ele é diferente. Sério." Sua voz tremia de surpresa. "Ele é atencioso, cuidadoso e, senti minhas bochechas ficarem coradas ao lembrar de certos detalhes, ele tem tudo para impressionar." Leonor ficou boquiaberta, mas logo um sorriso travesso iluminou seu rosto. "Agora entendi por que você está tão radiante. Mas sabe de uma coisa? Agora fiquei curiosa também." Olhei para ela, surpresa, mas não disse nada. Havia uma determinação em seus olhos, e eu sabia que ela não pararia até descobrir tudo por si mesma. Na noite seguinte, Leonor se preparou com cuidado. Seu vestido longo e justo de um profundo tom de vinho realçava cada curva. Cachos leves caíam sobre seus ombros, e o perfume doce que ela usava deixava um rastro sutil no ar. "Você está falando sério?" perguntei, observando-a aplicar um batom na cor vinho. "Absolutamente", respondeu ela com confiança. "Se você elogia tanto assim, eu tenho que conferir qual é o segredo dele." Leonor bateu na porta de Salvador um pouco mais tarde do que eu esperava. Ele abriu, demonstrando uma leve surpresa, mas como sempre, com um sorriso convidativo. "Desculpe pelo horário, Dom Salvador", começou ela em um tom suave. "Queria esclarecer alguns detalhes sobre nosso passeio de amanhã." "Claro, Leonor." "Entre", respondeu ele com sua habitual cortesia. A princípio, a conversa foi simples, discutiram praias, pontos turísticos locais e restaurantes. Mas Leonor sabia como atrair atenção. Seu riso, toques sutis na mão dele e a habilidade de manter o diálogo com charme foram criando, aos poucos, uma atmosfera leve e íntima. Ela deslizou o dedo pela borda do copo, olhando diretamente nos olhos dele. "Você é um homem tão interessante, Salvador. Tenho certeza de que guarda muitos segredos." Ele sorriu ligeiramente, e seu olhar tornou-se mais caloroso. "Alguns segredos devem permanecer segredos, não é?" Leonor inclinou-se para mais perto,
seus lábios quase tocando a orelha dele. Às vezes, vale a pena revelá-los. O ar ficou tenso. Aquela noite prometia ser diferente, mas igualmente emocionante. Leonor voltou tarde, seu rosto estava iluminado, e seus passos eram leves, quase como se estivesse dançando. Ela se jogou na cama, com os braços atrás da cabeça e os olhos fechados, saboreando cada detalhe da noite passada. E então? Perguntei, mal conseguindo conter a curiosidade. Você tinha razão, Constança, sussurrou ela com um sorriso. Ele é incrível. O toque dele, a voz, tudo foi perfeito. Percebi que ela ficou levemente corada antes de acrescentar. E sim, você estava certa sobre o resto. Nós duas rimos, mas havia algo não dito em seu tom. Agora entende por que eu não consegui resistir? Leonor assentiu, sua expressão tornou-se enigmática. Sim, mas tive uma ideia, disse ela, olhando para mim com um ar significativo. Que ideia? Vou guardar para mim por enquanto, respondeu, mas seus olhos já deixavam claro que ela estava planejando algo. Aquele comentário me deixou pensativa. Parecia que aquilo era apenas o começo. Mais tarde naquela noite, Leonor e eu estávamos sentadas na varanda do nosso quarto. A lua iluminava suavemente o oceano, e o som das ondas era tranquilizante. Nossos copos de vinho estavam quase vazios, mas o assunto inevitavelmente voltou para Salvador. Constança, disse Leonor, pensativa, girando o copo entre os dedos. E se imaginarmos, como seria se nós duas experimentássemos algo juntas? Levantei o olhar para ela de repente, sentindo meu coração falhar uma batida. Juntas? Repeti, embora soubesse exatamente do que ela estava falando. Leonor sorriu, seu rosto brilhava com um toque de travessura, mas havia seriedade em seu olhar. Você sabe do que estou falando. Se ele é tão bom assim, por que não descobrir como ele lidaria com nós duas? Fiquei paralisada, chocada com suas palavras. Mas, em vez de reagir imediatamente, permaneci em silêncio. O ar ao nosso redor ficou tenso, carregado de possibilidades que eu não conseguia processar de imediato. Nós duas olhamos para a luz na janela dele. Aquela ideia era absurda, mas, curiosamente, não parecia impossível. Obrigado por estar conosco no canal Na Armadilha dos Desejos. Inscreva-se, curta e não perca novas histórias.